Ok, então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos começar, então, como eu falei, com um processo de relaxamento. Nós vamos fazer um tipo de respiração e a gente chama 6 por 6. Então, a gente vai respirar contando até 6 para cima, 6 para baixo, com o propósito de relaxamento, mas também concentração e foco naquilo que a gente vai fazer no dia de hoje, tá bom? Se você desejar fazer, você faz. Se não, não tem problema. Isso não vai trazer nenhuma dificuldade nesse momento, tá? Para nós. Então, eu vou ler aqui um trecho que está no livro de Atos, capítulo 17, verso 24 e 25, para a gente realmente valorizar ainda mais esse momento. Diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então a gente quer valorizar aquilo que nós recebemos do nosso Criador, tá bom? Então, se você ficar à vontade, se ajeite bem aí na cadeira, tá bom? Procura manter as palmas das mãos para cima, assim, tá? Procura. E se você perceber que ela vai mudando, você volta ela para o estado normal. Isso significa que você está controlando esse momento, tá? Então vamos lá. Então você vai respirar contando até 6 para cima e 6 para baixo. Eu vou fazendo e agora você pode começar também, tá? Começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Mantenha os seus olhos fechados. Presta atenção em seu corpo. Verifica se não há alguma parte dele que está mais tensa. Ombros, pescoço, pernas, braços. E solta o seu corpo completamente no lugar onde você está. Presta atenção na sua própria respiração. E a partir desse momento, começa a imaginar que você está num jardim. Volta sua mente para o jardim, por que não o jardim do Éden, onde nós fomos criados enquanto humanidade. Imagina que você está na presença do Criador e nesse momento sopra em suas narinas o fôlego da vida. Imagina o ar entrando em seus pulmões, os seus órgãos funcionando de forma harmoniosa e você desfrutando dessa harmonia que foi preparada pelo seu Criador. Mantenha o foco na sua respiração enquanto você sobe, contando até 6 e descendo, contando até 6. Se conecta nesse momento com a presença do doador da respiração. Se conecta consigo mesmo nesse momento. Presta atenção em você. Se conecta com o seu propósito de existência. Imagina você tendo esse encontro com o seu propósito.
e desfruta dele. Presta atenção nele e relaxa. Estamos no último minuto agora e você mantenha-se firme, sem intervalos entre uma respiração e outra, contando até 6 para cima e 6 para baixo. Mantenha a respiração e o valor que ela tem para você nesse momento está sendo reconhecido pelo seu cérebro, pelo seu inconsciente, e ele vai trabalhar para que você fique bem, bem relaxado, bem relaxada, bem tranquilo, bem tranquila. Desfruta desse momento, porque você já sabe que uma vez que o fôlego da vida entrou em você, você agora tem os seus órgãos em funcionamento harmônico, equilibrado, em estado de homeostase, ou seja, pleno equilíbrio. Então, desfruta desse momento. Sente esse momento. A partir de agora, nós vamos fazer uma última respiração profunda. Você vai puxar o ar o máximo que você puder até em cima e você vai segurar. Então, a partir de agora, segura. Solta bem devagar. Esvazia totalmente os seus pulmões, seu diafragma, e permita que esse vazio seja preenchido com o doador do fôlego da vida, com a presença dele. Fique à vontade e vamos dar continuidade. Espero que tenha sido bom para você. Espero que você tenha desfrutado desse momento. E hoje nós vamos tratar da quarta lição, cujo tema é o presente de Deus à salvação. Então, nossa lição de hoje vai tratar sobre esse tema. Eu vou compartilhar minha tela agora. Espero que você desfrute desse momento e permita que Deus ele fale com você de alguma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Bom, até aqui nós já fizemos a lição 1 e falamos sobre a origem da Bíblia. Também nós falamos sobre alguns assuntos gerais que envolvem a Escritura. Na última lição, nós falamos sobre autoridade religiosa. E nossa lição de hoje, já anunciei, é o presente de Deus, a salvação. Então, nós vamos hoje falar um pouco a respeito desse tema tão relevante, tão importante, tanto para o indivíduo, como também para o coletivo, porque ele envolve toda a humanidade. Mas cada pessoa, individualmente, ela é responsável por aceitar ou não aquilo que Deus ele propõe em termos de salvação, tá bom? Bom, aqui nós temos uma visão geral, só para a gente compreender algumas coisas que a gente já fez, já estudou, tá bom? Então, você tem aqui, nesse momento, as 3 eras bíblicas. Lembra que a gente já tratou sobre isso, ok? Nós já tratamos sobre essa questão e eu vou fazer um resumo aqui só para a gente entrar na história
ou no tema que a gente tem, e ele ficar mais latente em nossa mente, também em nosso coração, tá? Bom, a primeira era, chamada Era Patriarcal, ela envolve a primeira parte, né, do livro de Gênesis, capítulo de 1 a 11, tá? Indo até Êxodo 19, tá bom? Essa é a Era Patriarcal. Dentro desse período, você tem a criação, a queda, o dilúvio e também a Torre de Babel. São os 4 eventos daquele momento, tá bom? Logo depois dele, você tem o chamado de Deus a Abraão, que é um período de promessas. E dentro desse período, você vai ter os personagens principais, que são Abraão, Isaque e Jacó. José também entra nesse período como um personagem, vamos dizer assim, importante. Mas Abraão foi quem recebeu o chamado, e a partir dele vem o Isaque, depois o Jacó e os 12 filhos de Israel. Esses 12 filhos, eles vão dar origem à nação. Você já deve ter ouvido sobre isso, né? A nação de Israel. E aí nós entramos naquilo que é chamado de era mosaica ou judaica, ou era da lei, a lei de Moisés, tá bom? Então a nação se forma depois de um período de escravidão no Egito. Deus vai tirar eles de lá, tá bom? Vai dar a lei para guiar esse povo a partir daquele momento, e a nação, então, ela vai se estabelecer. Depois vai vir o livro de Josué, onde eles vão conquistar a terra prometida, tá bom? Logo depois vai vir um período muito difícil na época ou na nação de Israel, que é a época dos juízes, tá? O povo entrou num ciclo vicioso. Pecado, Deus pune, ele se arrepende, Deus manda um juiz, há um período de descanso, depois eles voltam a pecar novamente. E esse período vai durar por pelo menos 300 anos naquela ocasião, tá bom? Então, só para você entender um pouco a respeito disso. Bom, depois da época dos juízes, vai ter em Israel o que a gente chama de monarquia, né? Aí, dentro da monarquia, você vai ter o período do reino unido, o reino dividido, ok? E vai ter o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e depois vai ter o retorno do exílio. E aí nós chegamos no final do Antigo Testamento. Depois que o Antigo Testamento ele termina com o livro de Malaquias, na nossa Bíblia, mas na Bíblia judaica termina com 2 Crônicas, tá? Cronologicamente estaria mais correto. Mas, enfim, o fato relevante aqui é que se encerra o período do Antigo Testamento e Deus vai permanecer 400 anos de silêncio, tá bom? Em silêncio. E aí, nesse período de silêncio, não vai ter profecia, não vai ter a manifestação divina, não vai ter. Pelo menos como antes, né? Tá bom? Porque Deus continua atuando no mundo, independente se a gente vê ou não, ok? Mas há 400 anos de silêncio. O silêncio é quebrado com a vinda de João Batista, que é o cumprimento da promessa de Deus no passado. Na época, por exemplo, de Malaquias. Deus vai falar de um personagem que vai surgir na história, e João Batista se encaixa perfeitamente. Logo em seguida, você tem o nascimento do Messias, Jesus Cristo. Você vai ter o trabalho dele aqui na Terra, o seu ministério, a sua vida, a sua morte, sepultamento e ressurreição. A partir da ressurreição, Deus vai enviar o Espírito dele, ok? Vai enviar o Espírito dele, e a nova era vai começar. Era cristã, que é a última oportunidade de Deus para o ser humano. Por quê? Porque Jesus agora vai voltar, então vai ter a volta de Jesus para levar aqueles
que aceitaram o seu plano de redenção. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Tratar hoje o presente de Deus, a salvação, tá bom? Bom, para iniciar, você tem esse material, eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, tá bom? Se não tiver, e se eu não passei ainda, você me fala, que aí eu mando de novo, tá? Mas eu acho que eu passei sim a apostila digital e impressa para quem mora mais próximo daqui, tá? Mas as 3 primeiras lições, elas mostraram a Bíblia como a palavra de Deus, inspirada, né? E como nossa autoridade suprema em assuntos religiosos. Ou seja, nós precisamos de uma autoridade para seguir? Sim, nós só precisamos definir qual. E no nosso caso, a nossa autoridade não é homem nenhum. A nossa autoridade é Jesus. Como é que ele exerce essa autoridade? Através da sua palavra. Essa que nós estamos estudando, essa que nós estamos seguindo. Espero que isso faça sentido para você, tá bom? Nós aprendemos também como o tema da Bíblia gira em torno do plano de Deus para salvar o pecador. Pecador esse que nos atinge, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estão afastados, mas também todos têm oportunidade de se aproximar dele, tá bom? Então, nós estudaremos agora o que a Bíblia diz sobre a parte de Deus ao nos dar, conceder a salvação pela graça, tá bom? Então, nunca devemos esquecer isso, que a salvação não é uma conquista humana, é uma conquista divina para o ser humano. E o ser humano aceita ou rejeita. Tudo bem? Então, mas é isso. Bom, primeira reflexão que a gente faz nesse momento é dizer que existe a necessidade da salvação do homem, ok? Por que Deus nos criou? Já pensou nisso? Por que Deus quer você ao lado dele? Por que Deus quer a mim do lado dele? Será que tem algo que Deus, ao nos criar, fez com que esse algo nos conecte com ele para sempre? E ele quer que essa conexão aconteça? Entende? Então, começa a pensar sobre isso. Por que Deus te criou? E por que Deus ele decidiu dar oportunidade de salvação para você e para mim? Entende? Pensa nessa relação e se conecta com essa necessidade, tá? A necessidade da salvação do homem pode ser expressa numa só palavra: pecado. Esta necessidade é mais bem compreendida quando nós percebemos algumas coisas. Primeiro, o significado do pecado. E se você lembrar, nós definimos bem isso no primeiro curso que fizemos, tá bom? Eu espero que você vá lembrando de algumas coisas. Eu sei que é difícil, mas vamos ver se vai dar certo, tá bom? Também a salvação, né? Essa necessidade de salvação, ela é melhor compreendida quando se percebe os sérios resultados do pecado. Qual é o salário do pecado? Você já leu isso? Em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Mas lá tem uma continuidade, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, não há salvação fora dele. Isso precisa ficar claro para nós. E também é melhor compreendida essa necessidade quando se percebe a existência e influência universal
do pecado, tá bom? Então é isso, para a gente realmente entrar com esse pensamento e entender. Não havia possibilidade de retornarmos a Deus sem a intervenção do próprio Deus. Nós iríamos perecer por causa do pecado, mas Deus abriu um caminho. A pergunta é: você vai trilhar esse caminho? Você vai seguir esse caminho? Porque o desejo do Criador é uma conexão mais profunda com a gente. Mas a gente precisa entender que há uma responsabilidade da nossa parte de aceitar o plano, aceitar a direção. Mas a gente está vivendo uma vida tão corrida, tão agitada, tão perturbada, que a gente não consegue, muitas vezes, nem pensar nessas coisas. Por isso que eu estou incluindo nesse processo de ensino, né, esse relaxamento, sabe? Para ver se a palavra, ela fixa mais em nosso coração. Para ver se a gente aumenta o nosso foco naquilo que estamos fazendo em termos espirituais. Então, se Deus nos deu a respiração como elemento de relaxamento, tranquilidade, harmonia, por que não usar? Por que não usar? E aproveitar para se conectar com Ele de forma mais profunda, parando um pouco. Aliás, você está de parabéns, porque você, ó, nós estamos em 12 pessoas, você está de parabéns, porque você conseguiu parar. Simples assim, tá bom? Você conseguiu parar, e isso é muito bom, né? Deixou a agitação um pouco de lado para parar e prestar atenção naquilo que Deus tem para oferecer. Bom, qual é o significado de pecado ou do pecado, né? O que você pensa sobre isso? Alguém tem alguma ideia? Lembra bem que eu gosto de conversar, né? De vez em quando eu abro e paro. O que significa pecado? Ou o significado da palavra, ou o significado bíblico da palavra. Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar? É a sua voz, você sabe, né? Sua voz é das mais lindas, então eu gosto de ouvi-la. Então pode falar. Afastamento de Deus. Afastamento de Deus. Boa. Obrigado, Tati. Tem a ver Boa. com errar o alvo. Opa, tem a ver com errar o alvo, né? E a ideia tá bem, o significado da palavra, ele tá bem voltado para essa expressão mesmo, né? A visão é de um arqueiro, né, com arco e flecha, e ele vai atirar o alvo. Uma vez eu ouvi uma ilustração, né, de um homem chamado Viktor Frankl. Eu sempre falo dele, né, para alguém, para as já falei aqui, eu acho. Mas o Viktor Frankl, ele falou assim: todo mundo já teve a oportunidade de ver o bumerangue? Todo mundo já viu a figura do bumerangue? Alguém sabe ou não sabe? Sim. Já? Você sabe por que o bumerangue volta para a mão de quem atirou? Sabe ou não? Alguém sabe por que o bumerangue volta para a mão de quem o arremessou, né? Ele arremessa e aí o bumerangue volta. Você sabe por que volta? Não. Olha que coisa, né? Quando eu ouvi isso, eu achei muito legal. Sabe por que volta? Porque a pessoa que atirou o bumerangue, ela errou o alvo. Porque o intuito não é voltar. E aí o Viktor Frankl, ele fala assim: o ser humano, o ser humano, ele tem dificuldade de encontrar o seu propósito de vida. Sabe por quê? Porque constantemente ele está errando o alvo. E ele não consegue se encontrar dentro de si mesmo. Eu achei muito bom isso.
Então, nós temos aqui, nesse momento, a oportunidade de acertar o alvo. E qual é o alvo? É a perfeita vontade de Deus. É isso que nós estamos buscando. E Deus, ele abriu o caminho para que isso se tornasse possível, através de Jesus. Deus abriu o caminho para que a gente possa encontrar o propósito da nossa existência. Então, vamos prestar atenção no que ele tem a dizer, para que a gente seja mais preenchido por essa presença gloriosa do divino. Vamos marcar um encontro com ele, tá bom? Vamos lá. Mas é isso, então, a gente achava, né? Eu pelo menos achava que quando atira o bumerangue e volta, é porque deu certo, né? Que aí ele pegou de volta. Quando, na verdade, se atira o bumerangue para acertar o alvo. Se não acerta o alvo, ele volta para você. Então, às vezes, a gente precisa entender que o alvo da gente em Cristo, tá bom? Ele precisa ser voltado para a cruz de Cristo. E aí, quando a gente acerta esse alvo, internamente, a vida da gente começa a ter mais sentido. Ela começa a ter mais significado, tá bom? Eu espero que você ajude. Eu viajo um pouco às vezes, sabe? Mas não é uma viagem fora de mim. É uma viagem com os pés no chão, tá? Com os pés no chão. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Mas eu quero que transmitir essa possibilidade da gente ter uma experiência mais profunda com Deus. E eu espero que você tenha isso, tá bom? Então vamos lá. Qual é o significado do pecado? 1 João 3,4 vai dizer que pecar é transgredir a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei e significa realmente, como foi falado, errar o alvo. E qual é o alvo? A perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então, a gente está nesse caminho. A gente não quer sair hoje desse jeito, certo? Eu não quero que você saia hoje daqui desse jeito. Eu quero que você saia cheio de energia por ter acertado o alvo nesse momento e ter uma conexão mais profunda com Deus. Quem deixa de viver de acordo com a vontade de Deus erra o alvo e, portanto, comete pecado. Então é importante a gente pensar nisso. Errar o alvo resulta em dois tipos de pecados. Quais são os pecados? O pecado ativo. E o que é o pecado ativo? É quando a gente faz ou aquilo, né, que Deus proíbe, tá bom? Por exemplo, Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto. Eles foram lá e comeram. Era uma ordem direta, clara, objetiva. E eles foram contra. Então, ativamente, eles pecaram naquela ocasião. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Está em Gênesis capítulo 3, né? Tá bom? Só para você ver. Então, a lei do Novo Testamento, através de Cristo, proíbe coisas como adultério, idolatria, ódio, discórdia, inveja, assassinato, bebedice, mentira, roubo, uma série de pecados que envolvem uma ação deliberada. Entende? Você sabe o que está fazendo. Então, depois você pode observar esses pecados ativos na carta aos Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, Romanos capítulo 1, 29 ao 32, e assim sucessivamente. E você tem na lição lá outros textos que você pode observar, tá bom? Então, as pessoas que praticam esse impulso em direção à satisfação dos próprios desejos,
elas estão pecando de forma ativa, constantemente. Mas também tem o pecado passivo. O que é o pecado passivo? Não é? Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer: se você sabe que você deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Ou seja, a passividade diante da necessidade do outro, ou aquele olhar de não vi, tá bom, você pode estar entrando nesse universo de pecado, né? Ou seja, quando a gente descuida de fazer o que Deus manda. Não é para você, por exemplo, você vê uma situação como essa aqui, ó, né? Como é que você se sente? Entende? Você se torna juiz da pessoa. Há uma pessoa que pede dinheiro no farol. Você tem o direito de não dar? Tem, mas não tem o direito de julgar aquela pessoa. Você não conhece a história dela. Então você está sendo injusto com aquela pessoa. E aqui eu não estou julgando o valor dela. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Isso não é da minha responsabilidade. Entende? Mas se eu não vou ajudar, pelo menos eu não devo julgar aquela pessoa. Porque eu não conheço a história dela. Eu não sei o que a levou a essa situação. Entende? Então é isso. Fica atento para não cair nessas armadilhas, né? Um homem de boa moral que não obedece ao evangelho, ele peca passivamente porque deixa de obedecer à vontade de Deus. E Deus espera que o evangelho seja obedecido para a salvação da pessoa. Mas se ele deixa de fazer de forma passiva, depois eu faço, depois eu penso nisso, depois. Então, vai colher as consequências de tudo isso. Então, Deus manda que a gente preste atenção naquilo que ele está falando, não é? Deus fala para a gente criar os filhos sob na admoestação e disciplina do Senhor, que obedeçamos às leis do governo. Aqui não fala se o governo é bom ou ruim, ele só fala para eu e você obedecer. Lembra, para quem estava na pregação domingo passado, aqui em Itaquera, olha eu, trazendo a pregação para hoje, né? Lembra? A questão não é tributo, não é. O governo, quanto mais imposto ele tem, mais ele quer. A questão é, quando ele traz essa demanda para você, o que é que isso provoca no seu coração? Então, Jesus, quando foi confrontado com essa questão do tributo, ele inverteu aquele momento e fez as pessoas perceberem o que estava no seu coração. Então, não é imposto, é uma pessoa que só reclama, que está com o coração totalmente voltado para criticar, reclamar. Entende? Então, a questão não é tributo. A questão é o que está no seu coração. Porque se você entende que Deus é quem abençoa a sua vida e você tem condições de pagar seus impostos, então você vai ser grato. E quanto mais imposto você pagar, mais Deus vai te abençoar ou está te abençoando. Só que a tendência do ser humano é criticar o governo, e aqui não estou dizendo nada a respeito de contra esse ou aquele, nem qual é melhor ou pior. Eu estou dizendo somente que, quanto mais o governo do mundo ele tem recurso através de impostos, mais ele vai criar. Ele é viciado nisso. Mas a pergunta é, o que isso gera em você, dentro do seu coração? Entende? Então é bom a gente pensar nisso, né? É que está aqui na lição, por isso que eu lembrei disso. Mas Deus manda a gente obedecer as regras do governo, exceto em que, quando essa regra contrariar a sua palavra. Aí não. Nem vem porque eu não vou aceitar isso. Mas também não vou sair criticando ninguém. Eu somente vou dizer, não, isso eu não faço. Aborto, não. União de pessoas do mesmo sexo, não. Por quê? Porque vai contra os princípios divinos.
Entendeu? Aí você se posiciona, mas se posiciona com respeito e não para brigar com as pessoas, tá bom? Porque você pode ter razão, você pode ter a verdade, mas pode perder a razão, dependendo da maneira como você lida com as demandas que chegam. Tudo bem? Então é isso. Então vamos acrescentar à nossa vida as virtudes do alto, as virtudes que vêm do alto, né? Como fé, conhecimento, domínio próprio. Eu sempre falo que os irmãos leem errado isso, né? Quem já teve aula comigo sabe que eu falo. A gente lê lá, domínio próprio, não é? Essa é a virtude. Mas a gente lê errado. Espero que você não leia mais errado a partir de hoje. A gente lê normalmente assim, domínio próximo. A gente lê dessa forma. A gente quer sempre dominar o outro e esquece que é domínio próprio. Domine a si mesmo. Pare de querer dominar as pessoas, tá bom? O que está fora de você, você não domina. A única, a único que você consegue dominar, se quiser, é você mesmo. E agora, lá vem eu de novo com a respiração, né? A respiração, ela dá essa oportunidade para a gente, sabia? De você parar e perceber que você é capaz de dominar a si mesmo. Tá bom? Pense nisso, vai ajudar você, ok? A falta de obediência a estas coisas é pecado. Por quê? Porque Tiago vai dizer isso, eu falei no começo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Eu gosto muito daquela máxima de Jesus. E guarda essa, se você quiser também, tá? Guarda essa. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, você gostaria que o seu cônjuge, né, sabe, fizesse tudo o que você gostaria? Ok, faz por ele. Faz por ele. Se você não é atendido naquilo que você gostaria, então faz você. Para de reclamar dele. Para de criticar ele ou ela, né? Para. Você está caindo em transgressão e não está percebendo. Sabe? O que eu faço pelo outro não depende da resposta do outro e nem se ele vai atender a minha expectativa. Para de depender da outra pessoa. Faz a tua parte. Ah, mas não é fácil porque se ele não faz a parte dele ou ela não faz a parte dela, não vai dar certo. Bom, eu sinto muito se você pensa assim, porque dá certo sim quando eu faço a minha parte. Dá certo pelo menos para mim. Agora, se você cair na armadilha de ficar pensando desse jeito, não vai dar nem certo para você e nem certo para o outro. Não seja um multiplicador do pecado, por favor. Não seja um multiplicador da guerra, porque bem-aventurados são os pacificadores. E nós somos pacificadores, nós não somos da guerra, exceto da guerra espiritual que está acima da nossa cabeça, porque nós declaramos guerra contra o pecado, mas não contra o pecador. Espero que pecados ativos, não furte, tá bom? Não caia nessa armadilha. Passivo, ame a seu próximo. Deixar de amar é passividade. Não existe motivo para a gente dizer não amo mais. Porque amor é ação, não é sentimento. Amor é decisão. Amor é fazer o bem mesmo que o outro não mereça. Então não seja passivo. Vamos obedecer a Deus, tá bom? Bom, o pecado não se manifesta somente em atos e palavras, ok? Mas também em pensamentos. Que coisa, né? Isso aqui faz parte da palavra de Jesus, da interpretação correta da lei. A lei diz: não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, Jesus disse naquele momento. Se você, Edivaldo, olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela no seu coração. E agora, o que faz com isso, gente? Como é que controla esses pensamentos? Graças a Deus tem como. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito de Deus habitando em nós, vai estar sempre nos incomodando e nos dando oportunidade de corrigir o nosso caminho. Tá bom? Mas a gente precisa aprender a cuidar do nosso interior. A gente precisa aprender a cuidar dos nossos pensamentos. E se você vive uma vida agitada, correndo para lá e para cá, e não tira tempo para cuidar do seu coração, eu sinto muito. Você vai ser dominado por esses pensamentos o tempo todo. E daqui a pouco você vai explodir, porque você não vai aguentar mais. Tá bom? Então começa a pensar nisso. Jesus ele falou dessa maneira. As palavras más têm origem no coração pecador. Por quê? Porque Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Palavra podre. Mas unicamente, ele diz, a que for útil para edificação. E assim você transmita graça aos que o ouvem. Cuida das suas palavras. Ah, mas no trânsito é terrível. Não é só você que vive no trânsito. Tem mais milhares e milhões que vivem. Não é só você. Então você vai me dizer que você vai ser controlado pelas pessoas do trânsito? Você não vai conseguir controlar ninguém. Mas você é capaz de controlar você. Tá bom? É isso. A origem do pecado é o egoísmo do homem. Está sempre esperando o outro mudar. Se ele mudar, se ela mudar, aí vai melhorar. Será? Será que é assim mesmo? Bom, é fato que se eu decidir mudar, a vida muda. Pelo menos para mim. Mas se vai ter influência no outro ou não, isso não depende de mim, gente. Entende? O que foi que o Espírito disse através de Paulo em Romanos 12, 18? No que depender de vós, tende paz com todos os homens, todas as pessoas. Veja bem, no que depender de vós. Ou seja, o Espírito diz, faz a tua parte, esquece os outros nesse momento. Porque se você ficar dependendo do outro mudar para você fazer a sua parte, você não vai fazer nunca. E se você fizer num momento, vai durar pouco. Porque essa paz duradoura que você tem, que foi dada por Deus, não depende de situações externas. Depende do que você cultiva em seu interior. Entendeu? Espero que sim, né? Olha, hoje até eu estou gostando desse pensamento, viu? Está me desafiando. O ser humano peca ao dirigir seus próprios passos, em vez de cumprir a vontade do seu Criador. O pecado é, então, qualquer desobediência à lei de Deus que se manifeste de maneira ativa ou passiva, através de pensamentos, palavras ou atos. Então, depois de aprender o que significa pecado, perguntamos: quem cometeu pecado? Quem cometeu pecado? Você já sabe, então eu vou direto ao ponto. Romanos 3, 23, não é? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Abre em Romanos 3, se você puder e quiser. Abra em Romanos 3.
eu tenho uma pergunta, uma reflexão, na verdade, para a gente, tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí eu acho que isso aqui, eu acho que é interessante para a gente. Então a gente vai trabalhar esse pensamento agora. Olha. Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ué, gente, você já fez algum ato bom na vida? Pelo menos um? Ai, ai. Eu acredito que você já fez sim, tá? Eu acredito. Eu acredito. Você já fez boas coisas. E por que que você fez? Porque você é bom, você faz atos bons, entende? Agora, a Bíblia diz que não há ninguém que é bom, ninguém que faça o bem. Que afirmação é essa? Entende? Agora, Noé, Noé foi chamado de justo. Aqui está dizendo que não há justo. Daniel foi chamado de justo. Jó foi chamado de justo. José foi chamado de justo. José da Maria, lembra? Então, e a Bíblia está dizendo que não há justo. Como é que é isso? Como que você explicaria isso? Alguém gostaria de encarar esse momento? Em que sentido que Paulo está dizendo não há um justo sequer? Nenhum. Nenhum que entenda, que busque a Deus, porque todos se desviaram. Ok? E ele está repetindo isso vem de Salmo, tá bom, gente? Vem do livro de Salmos, capítulo 14. Enfim. Mas em que sentido que ele está dizendo que não há justo? Alguém gostaria de compartilhar o seu pensamento? Sem medo, gente. A gente está aprendendo, tá bom? A gente está aprendendo. Em Eu que acho sentido? que eu acho que é no sentido de não ser justo o tempo todo. A gente, assim, na minha Opa, linguagem, a gente sempre ótimo. dá a gente sempre dá uma derrapada, sabe? A gente é egoísta. A gente fala, eu sou bom, Verdade. mas a gente, tipo assim, a gente fala, eu sou bom e sou justo. Aí chega alguém, 9 horas da noite, aperta a campainha e fala assim: você tá com a despensa cheia, tá lotada. Aí ele pergunta: você tem um macarrão, um leite? Aí você não quer abrir o portão, sair, Sim, só quer ir pelo interfone e falar: não, não, não tenho. verdade, verdade. Nossa, Com a muito despensa obrigado. lotada. Aí Muito obrigado. você volta para o sofá e fala assim: pô, como que eu neguei o meu pai? Eu tô com o armário cheio. Sim, 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 sim. E eu falei não pro próximo. Sim, Ah, sim, mas ele vai sim. entender que eu estou cansado, que eu trabalhei hoje o dia todo. Perfeito, Ed. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ilustração perfeita mesmo. É isso mesmo, gente. Mais alguém tem alguma observação? Então, bora lá. Ó, em que sentido que Paulo está dizendo? Não há justo sequer. Nenhum, um justo sequer. Em que sentido? Não há um justo capaz de salvar a si mesmo. Todos nós dependemos de Deus, porque foi exatamente isso que a Ide falou. A gente tem momentos que a gente age corretamente e tem momentos que a gente age na insanidade. Mas é possível você mudar esse quadro? Eu acredito que sim. É possível a gente melhorar cada dia, entendendo que a perfeição nos alcançará quando nós formos chamados para a eternidade com Ele. E até lá a gente vai perseguir a perfeição. O que é perseguir? Seguir com intensidade, com força. Seguir ao extremo o nosso objetivo, mudando sempre a nós mesmos. Faz sentido isso para você?
Meu professor que fala assim, tá? O Jair Soares, ele fala desse jeito. E a gente pega o jeito, né, de alguns professores. Se não fizer sentido, você fala para a gente dar mais detalhes, tá bom? Mas para mim faz sentido, tá bom? Você já sabe que você precisa amar, não sabe? Mas se você quiser mostrar amor ao extremo, o que que você faz? Você perdoa, que é doar acima de qualquer coisa. Perdoar é o amor no máximo, sabe? Você tem diante de você a possibilidade de fazer as coisas. Então, aquilo que é feito hoje pode ser perfeito amanhã. Por quê? Porque você vai dar o máximo de si o tempo todo. Entende? Ah, Edivaldo, mas tem hora que a gente cai. Então, o que que a gente faz quando a gente cai, gente? O que que você faz? Ou o que você deve fazer quando cair? Alguém quer responder? Você já teve essa Se experiência? arrepende. Se Se arrepende. arrepende. Levanta, não fica lá, por favor. Não fica lá, levanta e segue em frente. Existe um Deus bondoso e misericordioso, pronto para perdoar. Ai, Edivaldo, mas eu caí 10 vezes. Levanta 10. A única coisa que Deus não quer para a gente é que a gente fique lá, na lama do pecado. Levanta, limpa, pede para Deus lavar com soda cáustica, se for possível. Mas levanta, tá bom? Ok, vamos continuar. O negócio está ficando bom, eu acho. Eu acho, né? Vamos continuar. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco sobre a universalidade do pecado. Quem pode dizer que jamais cometeu atos errados, nunca deixou de fazer o bem, nunca teve um pensamento mau e nunca serviu aos seus próprios interesses egoístas, desobedecendo à vontade de Deus? Quem? Já sabemos, né? Ninguém pode falar isso, tá bom? Então, nesse sentido, nós não temos como alcançar a salvação, porque nesse sentido, não há ninguém que faça o bem de forma contínua e duradoura, o tempo todo, todos os dias da vida. É aí que entra a bondade e a misericórdia de Deus. Tudo bem? Espero que sim, que isso faça bem para você. De fato, nenhuma pessoa com capacidade de raciocínio escapou da trágica influência do pecado. O pecado manchou a vida de todos os seres humanos. E Jesus veio para limpar, para nos dar oportunidade de acertar o alvo. Tá bom? Agora você está nessa condição aí, de alguém que pode, se quiser, acertar o alvo, aceitando o Messias como seu Senhor e Salvador, tá bom? Um pecado é um elo quebrado na lei de Deus. Mas será que Deus considera como pecadores os homens de boa moral, caso tenha cometido apenas alguns pecados? O que que você pensa sobre isso? A pessoa ignorante, ela não é um pecador? Isso é interessante, né? Por que que é importante a gente pensar nisso? Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Meu Deus, então quem é que vai entrar na eternidade? Acabamos de ouvir um testemunho muito sincero da Ide, de que às vezes a gente faz a coisa certa, aí chega um momento da vida que a gente fala, não, não, eu não tenho alimento para dar. E a despensa está cheia.
Foi muito corajoso da parte da de compartilhar essa reflexão, esse exemplo, entende? Porque essa é a realidade. É a realidade. E aí, é o Tiago que vai falar isso, 2:10, né? Se a gente tropeça em um ponto, a gente se torna culpado de todos. Nossa, e aí? Eu caí. E agora, o que que eu faço? Graças a Deus. Graças a Deus. Que nos dá a oportunidade de voltar para Ele todas as vezes que a gente peca. Tá ok? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos brincar com a seriedade da vida com Deus. É necessário perseguir a perfeição, né? Que a gente falou há pouco, tá bom? Então, se obedecemos a todas as leis de Deus, menos a uma delas, já teremos desobedecido a Ele e somos passíveis de punição. Somos culpados perante Ele. Se cobiçamos uma só vez na vida, somos culpados. Por quê? Porque Deus, Ele não classifica certos tipos de pecado e nem quantifica. Não. Errou, está indo contra Deus. Então arrependa-se e se esforce para mudar o tempo todo. A Bíblia não classifica certos pecados como mortais e outros como menos mortais, não. Menos importantes, não. Não existem pecadinhos ou pecadões, não existe. O que existe é pecado. E a gente precisa lutar o tempo todo contra o pecado. Tá bom? Ok. Assim, nem o ignorante, nem o homem de boa moral permanecem impunes diante de Deus. Deus, durante certo tempo, não leva em conta a ignorância, gente. Atos 17, 30, vai dizer que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora, espera que todos se arrependam, que mude o foco da sua vida, que mude a trajetória, que mude os pensamentos. Ele espera. E ele não só espera, como ele proveu a oportunidade para isso. A pergunta é se você vai aproveitar ou não esta oportunidade. Os que permanecerem passivamente na ignorância serão julgados de acordo com as suas próprias atitudes. Tá bom? É o que diz a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir obedecer completamente por si só. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, nos rendemos a Ele através do novo nascimento, recebemos dele o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, nós temos aí a grande oportunidade da nossa vida de fazer as coisas de acordo com o que Deus espera. Tá bom? E mesmo assim, alguém pergunta, mas e se mesmo depois que eu nasci de novo, eu pecar, o que eu faço? Confesse a Deus. Arrependa-se. Se envolver pessoas, peça perdão para a pessoa. Resolva. Ah, mas não foi eu que causei tudo isso, foi ela. Não importa. Faça a sua parte sempre. Esqueça os outros nesse sentido, tá bom? Não fica dependendo do outro para você fazer o que sabe que deve fazer. É isso. Graças a Deus nós temos oportunidade, tá bom? Volte-se constantemente para Deus. Não importa quantas boas ações a pessoa possa ter praticado depois da sua conversão, nenhuma delas pode salvá-los do seu pecado. E se ela praticar depois do novo nascimento, ela pode voltar a Deus e pedir perdão.
mas com o desejo sincero de mudança. Tá bom? Ou seja, não brinque com Deus. Somos todos pecadores? Sim. Isso é mal? Qual a importância de havermos pecados? É que nos impulsiona. Eu espero que você tenha isso no seu coração. Nos impulsiona a depender de Deus o tempo todo. Por isso, conecte-se com Ele. Essa conexão com Deus pode te ajudar nos momentos em que o pecado quiser tomar conta da sua própria vida, tá bom? Os sérios resultados do pecado. A justiça exige que os pecados sejam castigados, tá bom? O fato de todos terem pecados exige justiça da parte de Deus. Para que a gente realmente se livre disso, nós vamos precisar compreender o que Deus fez e o que Ele espera da gente. Tá bom? O pecado exige castigo. Por ser justo, Deus teve que castigar os desobedientes. E a gente também está nesse patamar. Mas Deus proveu a justiça na vida do seu próprio filho, para poder nos livrar da justiça eterna, daquilo que nos conduzirá à condenação eterna. Ele proveu o caminho. O juiz que não condenar um criminoso, ele não será considerado justo, porque a lei exige que o criminoso seja condenado. Juiz que dá jeitinho é juiz injusto. Agora, quando nós falamos da nossa vida espiritual, o juízo de Deus, se ele punir toda a humanidade agora, ele continua sendo justo, porque nós só vamos colher o que merecemos. Entende? Mas Deus decidiu nos dar a oportunidade de mudar nossa história, de mudar a nossa vida. Tá bom? Ele quer dar como decreto a nossa salvação. Quais foram os resultados do pecado de Adão? A morte física, incluindo muitas das adversidades desta vida, é o resultado do pecado de Adão. Deus puniu o primeiro pecado, fazendo a mulher sofrer ao dar à luz, exigindo trabalho pesado por parte do homem, e ainda os expulsou do jardim e condenou-os à morte, bem como as futuras gerações. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Paulo diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Que maravilha, não é? Todos os homens sofrem não a culpa de Adão, mas as consequências do seu pecado, do pecado de Adão. A morte física e a adversidade fazem parte disso. Algumas crianças sofrem do mesmo resultado em suas vidas, não a culpa, mas as consequências de um pai alcoólatra. A criança ela não vai sofrer a culpa, ela não vai ser punida pela bebida do pai, ou o alcoolismo do pai, ou a drogadição, não. Mas as consequências ela vai acabar sofrendo, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode construir uma história diferente, sem álcool, sem droga, sem adultério, sem nada disso. Tá bom? Também nós temos aí os resultados do pecado pessoal. Todo homem morre fisicamente por causa do pecado de Adão. Tá bom? E também espiritualmente. Por quê? Porque houve um afastamento de Deus.
por causa daquele pecado. Tá bom? Mas, Ezequiel vai dizer, embora o pecado nos separa de Deus, como uma parede, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Então, observe que a morte espiritual não vem do pecado de Adão simplesmente, ou dos pais, mas do próprio pecado da pessoa. A morte física, sim, ela pode nos alcançar como resultado e consequência do pecado de Adão. Mas a morte espiritual é uma escolha nossa, ok? É do nosso próprio pecado, da nossa própria decisão. Nós podemos evitar essa morte espiritual, aceitando as orientações de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus. Os frutos do pecado pessoal e a morte que eles produzem resultam nas adversidades desta vida. A morte física, ela faz parte desse processo e nós não temos como evitar, porque nós vamos passar por isso em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos partir desse mundo com a esperança da ressurreição. Se você já aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, crê nele, esteve arrependido dos seus pecados passados e foi batizado, Deus perdoou todo aquele passado. Ele não quer mais saber daquele passado, e sim do que você vai fazer de agora em diante. E aí, a descoberta maior é que a morte não tem mais domínio sobre você, a morte física. Sabe por quê? Porque você vai ressuscitar. Porque eu vou ressuscitar para a eternidade com Deus. Então, nós podemos dizer que quando a morte se aproximar de nós, a luz da ressurreição se acende e a alegria permanece. Isso não é bom? Eu acho bom. Eu acho muito bom. Tá bom? Quando a morte se aproximar de nós, gente, a luz da ressurreição ela vai se acender e a alegria vai permanecer. Isso é maravilhoso, não é? Mas é necessário aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E, consequentemente, ele vai ser seu Salvador, tá bom? É necessário se arrepender dos pecados passados. E Deus quer perdoar todo o seu pecado. Não há nada que ele não possa perdoar. Entende? E você começar uma nova vida com ele. Ok? É isso. Sem Cristo, Paulo vai dizer que nós estamos mortos na presença de Deus. Sem Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo, Deus nos quer dar vida e vida em abundância. Os frutos desse pecado, ele vai nos conduzir, certamente, a um resultado negativo. Mas o fruto da relação com Deus nos conduz a uma vida eterna com Ele. Tá bom? Na vida futura, o pecado pessoal tem resultados ainda mais sérios. Ele provoca a separação eterna de Deus. É possível mudar isso? Sim, nós já falamos. Mas se a gente insistir no erro, seremos separados de Deus eternamente. Paulo disse que os maus sofrerão a penalidade de eterna destruição. Ok? Não é brincadeira não, né? Paulo disse que há uma penalidade de eterna destruição. Então a gente precisa ficar atento para não sermos banidos da face do Senhor.
Agora, abra comigo em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, só para você confirmar isso. Essa escritura, ela tem uma pergunta importante que eu quero fazer. Tá? Eu vou até parar aqui e vou conversar com você um pouquinho sobre isso. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Ou melhor, capítulo 1, do 7 a 9. Alguém gostaria de ler? Eu gostaria de ouvir a sua voz. A voz perfeita. Pode falar, sem aquele medo. Só porque eu falei perfeita, né? Ai, ai. Tem como melhorar a voz também, sabia? Alguém gostaria de ler? 2 aos Tessalonicenses 1, de 7 a 9. É, Pode ler. pensa assim mesmo e dar alívio a vocês Isso, é isso mesmo. que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Mas Até o 9. ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Muito obrigado. Muito obrigado. Quais são os grupos aí que serão condenados? São os grupos que serão condenados. Conseguiu perceber? Não conhecem a Deus Os que e não que não conhecem a Deus. obedecem. Isso mesmo. Os que não conhecem a Deus. Então, a ignorância não salva ninguém, tá bom? E o segundo, os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem dois grupos aí. Os que não obedecem o Evangelho e os que não conhecem a Deus. Agora, todos nós temos de oportunidade de obedecer ao Evangelho. A pergunta é, como a gente faz isso? Como que a gente faz para obedecer o Evangelho? Alguém tem alguma ideia? Conhecendo a palavra, estudando a Bíblia. Opa, conhecendo a palavra, estudando a Bíblia. Então, aqui eu vou direto ao ponto, porque senão não dá tempo, tá bom? Mas vamos lá. Para você obedecer o Evangelho, você precisa saber o que é o Evangelho. Então, se não souber o que é, não tem como obedecer, certo? Então, vamos lá. Abre em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Ok? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 4. Essa é uma sequência natural para você ajudar as pessoas a terem essa noção, né? Você lê aquele trecho e depois vem para isso. Como faz para o que é o Evangelho, né? Bom, primeiro você pode dizer também, e eu acho que você já sabe disso, que o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de salvação, tá? Por isso que Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que significa o Evangelho? Boa notícia. Qual é o conteúdo desse Evangelho? 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Alguém pode ler, por gentileza? Vou ler, tá? Ok. Tá dando interferência, Fernando. Tá, então, Agora outra melhorou. pessoa lê. Melhorou. Pode ir, pode ir. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retedes a palavra tal qual vos preguei, a menos que tenha sido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo
terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí? Ok. Só até o 4 tá bom. Deu uma falhada, eu não sei por quê. Mas eu vou ler aqui de novo, tá bom? Só para reafirmar, tá? Deu para compreender, mas falhou em alguns momentos. Não sei se é a interferência da rede ou do celular, tá? Mas obrigado, viu, Fernando? Diz assim, ó, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio dele, o evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, Paulo está deixando claro aqui que a salvação vem por meio do evangelho. Aí ele vai falar do conteúdo, olha. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, o que é o Evangelho, então? O significado da palavra Evangelho é boa notícia. Mas qual é essa boa notícia que salva? Morte, sepultamento e ressurreição. Ok? Esse é o conteúdo da mensagem principal. Aí a gente leu 2 Tessalonicenses, falou que a gente precisa obedecer ao Evangelho. E aí vem a pergunta: como é que eu faço para obedecer ao Evangelho? Aí você vai para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Olha lá, eu estou te dando estratégia, hein? Se você não estiver pegando, eu não sei não, hein? Você vai perder. Ai, ai. Você vai perder. Espero que você não perca essa grande oportunidade. Olha. Romanos capítulo 6, versos 3 até... Eu vou ler até o 9. Diz assim, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados, imersos em Cristo Jesus, fomos batizados, imersos em sua morte? Opa! Então, batismo é morte. Então, você precisa passar pela morte através do batismo. Olha a sequência. Fomos, pois, sepultados. O que faz com o morto? Sepulta. Fomos sepultados com ele. Ele quem? Jesus. Na morte pelo batismo ou pela imersão nas águas. Que maravilha! Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Percebeu aqui a conexão entre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus? Quer obedecer o Evangelho? Reconheça os seus pecados e que por causa do pecado você está morto sem Cristo. Ah, Edivaldo, reconheci. E agora? Submeta-se ao novo nascimento. Seja imerso nas águas. Sepultado nas águas. E quando você ressurgir das águas, você se conecta com a ressurreição de Jesus. Não é maravilhoso, gente? Eu acho. Verso 5, só para concluir. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha, semelhança, tá vendo? Mas a gente se conecta. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Alguém não... glória a Deus! Glória a Deus. Ai, é isso, gente. Deixa eu beber água aqui, que olha, me emocionei agora. Lembra que eu falei? Quando a morte se aproximar, a luz da ressurreição se acende e a alegria permanece.
Guarda isso. Escreve isso se você quiser, né? Se você quiser. Mas não tenha medo da morte se você já entregou sua vida a Jesus, tá bom? Viva de acordo com a vontade dele. E não precisa temer a morte. Porque quando a morte se aproxima, a luz da ressurreição se acende. Graças a Deus. Emociona, não é? Eu, pelo menos, fico emocionado. Estou segurando aqui. Mas no final dá tudo certo. Tá bom? Então, por causa do pecado de Adão, sofremos a morte física e muitos dos males desta vida. Isso a gente já sabe, não é? Devido aos pecados pessoais, sofremos a morte espiritual e muitas tribulações no presente. Na vida futura, sofreremos o castigo eterno, ficando separados de Deus. Mas há o que fazer? Claro que sim. Nós acabamos de descobrir. E vamos continuar, porque Deus dá a salvação por meio de Cristo. Por ser justo, Deus não tem obrigação de salvar os pecadores. Eles estão condenados justamente por terem desobedecido à lei. Só os inocentes que obedecerem perfeitamente à lei de Deus merecem as bênçãos da salvação. Mas nós já vimos. Com base nesse ponto de vista, o mundo inteiro está condenado, pois todos pecaram. Deus, entretanto, não é só justo, mas também cheio de amor e misericórdia. Graças a Deus, né? Deus não está, então, querendo que ninguém pereça. É Pedro quem vai falar isso na sua segunda carta. Mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, gente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pode ser que até eu e você fiquem falando, graças a Deus que o desgraçado morreu. Esse pode ser o pensamento humano. Talvez o seu ou o meu. Mas não é o pensamento de Deus. E eu consigo mostrar para vocês isso na Bíblia. Tá bom? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Eu vou ler aqui, tá? Só para confirmar esse ponto. E para você não ter essa sensação de justiça própria, tá? Porque Deus não faz isso. Deixa que ele é justo e ele faz isso. Ele vai aplicar a justiça. Mas olha o que ele diz em Ezequiel 33, 11. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Tá bom? Deus não tem prazer na morte de ninguém, mesmo a do pior pecador. Então, como pode Deus ser justo, exigir perfeita obediência e castigo do pecado, sendo ao mesmo tempo misericordioso ao oferecer a salvação ao pecador? Como pode isso? Deus dá a resposta em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente Jesus está habilitado para ser o mediador do homem entre o homem e Deus, para que este possa alcançar as bênçãos da salvação. Somente através de Jesus, o homem pode aproximar-se de Deus e ser aceito por ele. Mas como Deus dá a salvação através de Cristo? Você já sabe, espero, né? Jesus é o sacrifício perfeito. Foi o único sacrifício aceito por Deus para a salvação do homem. Seu único sacrifício
foi suficiente para salvar o homem de todos os seus pecados. Mas isso não acontece de forma automática. Nós precisamos nos render a Cristo Jesus. Deus concede perdão por meio de Cristo. Deus pode perdoar o pecador, porque Jesus cumpriu a exigência da lei em ambos os aspectos, perfeita obediência e castigo para o pecado. Todos os pecadores merecem castigo, mas Jesus viveu a vida perfeita que o homem não conseguiu viver. E por causa dele, nós temos acesso a Deus. Ele tornou-se o primeiro homem que andou na terra, que não mereceu o castigo do pecado e sofreu por causa dos pecados de outro, por causa do meu e do seu. Morreu como um criminoso comum e sofreu o castigo que pertencia a mim, que pertencia a você. A vida perfeita de Cristo e sua morte imerecida fizeram com que Deus aceitasse a morte de seu filho como castigo exigido pela justiça por causa dos pecados de outros. Se você ouviu os devocionais lá da carta aos Efésios, olha eu fazendo propaganda, né? Mas se você ouviu, você deve ter ouvido essa frase que eu citei lá. Que Deus, através de Jesus, ele comprou uma roupa nova para a gente. Mas vestir-se com essa roupa depende da nossa escolha. E essa roupa nova que foi comprada, o preço foi altíssimo, pois foi o sangue do seu próprio filho. Porque Paulo fala lá de deixar a roupa velha ou o velho homem, né? E assumir essa novidade de vida. Então, gente, tira a roupa velha do pecado e coloca a roupa nova do sacrifício do Cordeiro, que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Tá bom? Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O quanto isso significa para você? O quanto isso já penetrou o seu coração e a sua mente? Que presente maravilhoso Deus deu. Deus ofereceu ao pecador a justiça alcançada por Cristo. Jesus sofreu nesta vida para que nós pudéssemos escapar do sofrimento na vida futura. Por isso, a morte não tem domínio sobre aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Então, não precisa temer a morte. Jesus cumpre, assim, a justiça e misericórdia de Deus. Deus se torna justo e justificador. Por ser justo, ele pode punir toda a humanidade e continuar sendo justo. Mas ele decidiu se tornar justificador. Ele é justo porque Cristo satisfez as exigências da justiça por meio de uma vida perfeita e sendo castigado pelo pecado. Que coisa que Deus fez. Que maravilha ele nos deu. Vamos aproveitar isso, gente. Deus dá forças para dominar o pecado por meio de Cristo. Ok? Deus também dá ao homem o desejo e a força para dominar o pecado nesta vida. A morte voluntária de Jesus na cruz demonstra o grande amor de Deus. Ele não apenas doou, ele perdoou. Ou seja, deu o amor em sua máxima
extensão. Sei como que você se sente em relação a isso, gente, mas pensar nisso mexe muito comigo, porque eu sei de onde ele me tirou e onde ele me colocou, entende? Estou segurando aqui para não cair as lágrimas. É difícil, é difícil. Respira, né? Respira profundamente e volta. A morte voluntária de Jesus, só repetindo, na cruz demonstra o grande amor de Deus, ao permitir que seu único filho sofresse e morresse pelos pecadores. O amor demonstrado no sacrifício de Cristo aproxima o homem de Deus, fazendo com que deseje amar a Deus. E nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, tá? Isso não nos coloca em posição de melhor do que ninguém. Não. Nós somos iguais a qualquer pessoa. A única diferença que nós podemos ter das pessoas é que, ao aceitarmos Jesus, nós temos os nossos pecados redimidos, perdoados por Ele. Além de dar ao homem o desejo de viver sem pecar, Deus também lhe mostra a maneira como viver. A vida sem pecados de Cristo dá um vivo e perfeito exemplo, inspirando um estilo de vida piedoso. Espero que você seja encorajado pelo exemplo de Jesus. E se eu puder te ajudar, de alguma forma, conte comigo. Porque eu quero que você chegue no mesmo lugar que eu sei que eu vou chegar. Eu não tenho dúvida disso. Não sou melhor do que você, mas eu sei que eu vou chegar. Porque eu sei de onde ele me tirou e onde me colocou. E eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para a lama do pecado. Entende? E eu sei que você também não quer. Eu sei que você está lutando. E se você ainda não aceitou, por favor, não demore. Porque nós só temos o dia de hoje. Tá bom? Deus deu a Bíblia ao homem para revelar o estilo de vida de Jesus. E o estilo de vida que ele espera de nós. E Deus também envia o seu Espírito para nos ajudar. Fiz uma analogia, eu acho que ela faz sentido. Conversando com uma pessoa. Tá bom? Até foi hoje cedo. Mas, gente, Deus faz 90% daquilo da nossa vida. Ele domina tudo em nós. Mas 10% é de nossa responsabilidade. E ele não vai fazer esses 10%. Somos nós que precisamos fazer. Entende? Eu não preciso me preocupar com esses 90%, porque eu sei que ele vai fazer. Mas eu preciso entender que eu preciso estar ali voltado 100% para ele. E depois eu vou descobrir que esse 100% representa 10% do que eu posso fazer e devo fazer. Então pensa nisso. É 90-10, sabe? 90% Deus vai fazer. 10% eu preciso fazer. E o 100% a gente faz junto. Ele quer estar comigo o tempo todo, gente. Ele quer estar com você o tempo todo. Não é bom isso? E como eu sei disso? Porque ele me deu o Espírito. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, como garantia da minha salvação, para me guiar nos momentos da minha vida, para me ajudar a lembrar que tem certas coisas que eu faço que eu não devo fazer porque fere a face dele. Entende?
E o Espírito me ajuda a mudar. É isso. Espero que você experimente isso cada vez mais. Tá bom? E é assim mesmo, com toda certeza. Deus dá bênçãos nesta vida, por meio de Cristo. A salvação tem duplo valor, terreno e celestial. Nesta vida, Deus dá aos salvos não só as bênçãos espirituais, mas também materiais, para que a gente possa continuar vivendo aqui. E eu preciso entender que seguindo o caminho da verdade, conforme revelado na Bíblia, nós veremos que viver de acordo com essa vontade é proveitoso. E nós temos promessa de vida agora e na vida por vir. Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos fazer prosperar em todas as circunstâncias. Tá bom? Os salvos experimentam uma verdadeira felicidade. Eles têm promessa de alimentação, roupa e abrigo. Mas, sobretudo, eles têm promessa de que Deus não vai faltar em nenhum momento na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Emanuel. Emanuel. Deus é El. Emanuel, conosco. Deus conosco, andando conosco. Que maravilha! Que maravilha! Como me anima saber disso. Tá bom? Como me anima. Deus garante que suas obras farão do mundo um lugar melhor onde você está. É onde você está, sempre se tornará um lugar melhor. Isso nos traz uma responsabilidade, não traz? Porque eu preciso questionar se a minha presença no mundo tem feito do mundo um lugar melhor. Ok? Deu para entender isso, gente? O mundo não quer saber de Deus. Mas a minha presença no mundo faz do mundo um lugar melhor. E aí? A sua presença no mundo tem feito do mundo um lugar melhor? Porque Deus garante que assim será. Porque Ele vai produzir em nós aquelas qualidades que apagarão da face da terra o ódio, a violência, a opressão. Ele promete que o fruto do Espírito, o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio farão parte da nossa vida. Cuidado, porque se você disser, eu não tenho paciência, você está dizendo que Deus é mentiroso. Se você já entregou sua vida para Ele, você disse isso, você tá dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus disse que você tem, e você está dizendo que não tem. Se você não está desenvolvendo, é outra coisa. Mas não pode dizer que não tem. Porque senão está dizendo que Deus é mentiroso. E eu não acredito em você. Tá bom? Se você estiver dizendo isso, mesmo que inconsciente, eu não acredito em você. Porque Deus deu para você. Eu acredito que você tem. Eu acredito que você tem domínio próprio. Eu acredito que você tem mansidão. Eu acredito que você tem paciência. Porque eu tenho. Deus deu para mim. E se você tem o mesmo espírito que eu, então você também tem. Faz sentido isso, gente? Espero que sim. Ele promete, então, que os justos serão uma bênção para os povos em todo o mundo. Eu vou ler só um trecho aqui para você, depois eu falo onde está, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: a justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente
recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu li Provérbios, capítulo 14, verso 34, até capítulo 15, verso 3, para mostrar o quê? Que nós sempre temos uma escolha. E não devemos esquecer que os olhos daquele a quem devemos prestar contas está nos observando. Não para nos condenar, mas para nos dar oportunidade de mudar. E se eu for condenado, foi porque eu escolhi o caminho do mal. Não porque Deus queria me condenar. Porque você já viu que ele não tem prazer na morte de ninguém. Tudo bem? Bom, Deus dá a vida eterna por meio de Cristo. Ok? Deus dá. As bênçãos da salvação serão ainda maiores na vida futura, através da ressurreição de Cristo. Os salvos desfrutam da abençoada segurança de uma vida eterna no céu. Gente, está garantido. É permanecer fiel agora. É cuidar do presente. É vestir a roupa nova. São metáforas, não é? Mas ajudam a gente a entender. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, nós não teríamos essa oportunidade. Mas o fato é, o túmulo está vazio. E por causa disso, nós temos esperança. Jesus ressuscitou, e por causa disso os cristãos também ressuscitarão para a glória imortal e eterna. Paulo nos assegura que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar nada, para comparar com a glória que há de vir. Tá bom? A salvação por meio de Cristo é completa. Nele, Deus dá perdão, forças para dominar o pecado, inúmeras bênçãos nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. A salvação é verdadeiramente mais preciosa do que todas as riquezas do mundo. Por quê? Porque ela é completa. Porque ela é perene. Porque ela é eterna. Graças a Deus por sua bondade. Graças a Deus por sua misericórdia. Vamos concluir, né? Tá bom? Todos os homens precisam de salvação, porque todos pecaram e sem um Salvador sofrerão as terríveis consequências do pecado. Por amar os pecadores desamparados, Deus concede salvação através de Jesus Cristo. Jesus viveu a vida perfeita que nós não podemos viver. Morreu para pagar o castigo que não podemos pagar. E foi ressuscitado para nos dar uma esperança que não podemos merecer. Tudo é pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Em Cristo, o homem encontra salvação total e completa, perdão dos pecados, forças para dominar o pecado e as maravilhosas bênçãos na terra e no céu, agora e para sempre. A salvação é verdadeiramente o presente de Deus, por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. O valor dessa salvação é imenso. E todos nós
sem exceção, temos acesso a ela, por causa de Jesus. As Sagradas Escrituras falam do convite de Cristo a todos os homens para aceitarem a salvação. Ele nos oferece a oportunidade de caminhar com Ele, tendo a garantia da ajuda dele, enquanto nós estivermos aqui. E mesmo quando a morte chegar, ela não nos causará terror. Por quê? Porque quando a morte se aproxima de nós e obtivemos a salvação por meio de Jesus, a luz da ressurreição se acende. E a alegria continua e continuará por toda eternidade. Não esqueça nosso lema. Deixe a Bíblia falar. Encontre as respostas e viva de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. 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 Terminamos. Graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Amém mesmo. Amém. Ok, gente. Alguém tem algum comentário?